E aí, sexto ano, estamos aí iniciando nossas aulas online e a gente vai para o capítulo 3, beleza? Vocês podem abrir na página 28 e acompanhar comigo. E é isso aí. Deixa eu ir para o cantinho agora, peraí. Fui. O tema dessa aula é Mesopotâmia e Egito. Mesopotâmia e Egito são os lugares onde apareceram as primeiras civilizações, certo? O que é uma civilização? Qual que é a diferença de uma civilização para povos que não são considerados civilização? Bem, uma civilização possui diversidade social. Principal característica: o que é diversidade social? Significa que as pessoas têm ocupações diferentes na sociedade e cada grupo de pessoas se ocupa de um trabalho diferente. As pessoas se especializam em diversos tipos de trabalho. Por exemplo, numa tribo indígena, todo mundo faz tudo. Numa civilização, vai ter as pessoas que trabalham no campo, vão ter soldados, vão ter artesãos, vão ter pessoas que trabalham para o governo, enfim, isso significa diversidade social. Segundo, pessoas se sentem pertencentes ao mesmo grupo. Elas se sentem pertencentes ao mesmo país, fazendo parte desse país. A produção cultural é comum, ou seja, as pessoas elas compreendem a arte, elas participam de uma mesma religião, elas têm um sistema de pensamento, um sistema intelectual parecido, e a sociedade, não é? Festas, enfim, rituais, danças, isso tudo é entendido como algo comum para esse povo. E as civilizações geralmente possuem escrita. Algumas civilizações não têm, tá? Incas, maias e astecas são exemplos bem óbvios de civilizações que são grandiosas, muito importantes, mas não têm escrita. Agora, a maioria das civilizações, sim, terá escrita. Entendeu o que é civilização? Então, um detalhe só. Não é porque um povo é considerado civilização e o outro não, que a gente acha que o povo que é civilização é superior ao povo inferior. Isso não existe. Isso é até um tipo de preconceito chamado etnocentrismo. Beleza? Os povos eles nunca são melhores ou piores uns que os outros. Eles são apenas diferentes. As culturas são diferentes e nunca melhores ou piores. Beleza? Lembra disso daí. Bom, a gente diz que Egito e Mesopotâmia formaram as primeiras sociedades hidráulicas. Então, as primeiras civilizações também são conhecidas como sociedades hidráulicas. Hidráulico vem de água, não é? Ou seja, essas duas primeiras civilizações, elas vão ter uma forte relação com a água. Já vou explicar como. Lá na Mesopotâmia, Mesopotâmia é o nome de uma região, que também já vou mostrar daqui a pouquinho, surgiram os Sumérios, primeira civilização que os historiadores conhecem. E no Egito, no norte da África, a civilização egípcia. Olha aí, ó. Por que essas civilizações se chamam civilizações hidráulicas? Elas apareceram em regiões desérticas, em regiões com pouca vegetação. A única possibilidade de ocupar com sucesso essas regiões era morar próximo de rios, para aproveitar a água desses rios. Tu pode perceber nessa imagem que longe do rio é deserto e não tem como sobreviver ali. Só há possibilidade de viver nas regiões banhadas pelos rios, certo? Olha aqui, ó. Essa é uma foto de satélite mostrando pra gente em que lugares surgiram essas primeiras civilizações. Tu percebe aqui, ó? Aqui é o rio Nilo, onde fica o Egito. E aqui, onde estão o rio Tigre e Eufrates. Essa região aqui é a região da Mesopotâmia. Tu podes perceber que tanto na Mesopotâmia como no Egito, a cor predominante é esse bege, não é? Essa cor de areia. Por quê? Ora, ali é uma região desértica. No sul da Mesopotâmia ainda a gente tem um pouco mais de vegetação, mas na região central e do norte, nem tanto. Agora, percebe que nesses dois lugares só era possível viver próximo dos rios. Ok? Essa região aqui do mundo, ela recebe um nome. Aqui tem mais uma fotinha ó, de satélite, né? Mostrando bem claramente ó, como é desértico essas regiões. Beleza? Essa região do mundo recebe um nome, e o nome é crescente fértil. Percebe que se
fizermos uma linha aqui, ó, englobando todos os rios, a gente tem uma espécie de lua crescente, por isso, crescente fértil, beleza? Aqui não tem nenhum rio no mapa, porém, em Jerusalém e tal, vai passar o Rio Jordão, que também proporciona surgir povos aqui no Oriente Médio, beleza? Mas hoje a gente vai falar da Mesopotâmia e do Egito, ok? Continuando. Na Mesopotâmia, a gente tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses rios eles nascem em regiões montanhosas, lá no norte da Mesopotâmia. Essas regiões montanhosas possuem neve na época do inverno. E quando chega o verão, a neve dessas montanhas é derretida. E aí, em todo verão, tem enchente no rio Tigre e Eufrates, só que são enchentes muito violentas. A água vem muito rápida, em grande volume e destrói tudo que está ao redor do rio. Por outro lado, o rio Nilo, ele possui mais de 6.600 quilômetros. As cheias dele também duram de 3 a 4 meses na época do verão, só que elas são regulares, ou seja, a enchente do rio Nilo, ela todos os anos alcança mais ou menos a mesma altura. Era possível prever com mais facilidade aonde a enchente do rio Nilo iria chegar. E em alguns lugares do Egito, essas enchentes do rio Nilo alcançavam até 4 quilômetros ao redor do rio. Beleza? Bom, olha só o que acontece lá no Nilo. Como as cheias elas eram periódicas, eles conseguiam saber todos os anos até onde a enchente atingiria. As aldeias, elas eram construídas exatamente em lugares onde a enchente não chegaria, tá vendo? E as culturas ou as plantações, elas ficavam exatamente nas áreas em que a enchente atingiria. A enchente do Rio Nilo, ela é muito boa para o Egito, pois ela possibilita a agricultura lá. Aqui no leito do rio, na parte de baixo do rio, existe uma espécie de lodo, uma espécie de solo argiloso misturado com material orgânico, tipo folhas, animais, enfim, todo tipo de coisa que cai no rio se depositava aqui no fundo dele. Quando a enchente acontecia, esse material chamado humus, que fica no fundo do rio, ele é levado até a extremidade do rio, ele é levado até as áreas onde a enchente atinge, e isso acabava fertilizando a terra, possibilitando então plantar vários tipos de planta ao redor do rio Nilo. Beleza? Muito bem. Tanto no Egito como na Mesopotâmia, eles vão ter a grande necessidade de construir obras hidráulicas para aproveitar essas enchentes. Então, lá no Egito, canais de irrigação, ou seja, caminhos para a água passar, eram construídos para levar água para dentro das plantações. Lá na Mesopotâmia, também vão fazer obras hidráulicas como essa, porém lá vai ter uma grande necessidade de construir obras para evitar que a enchente destruísse as cidades, destruísse as casas, destruísse até mesmo as plantações. Então, obras como essa aqui, ó, diques, para controlar a enchente eram feitas. Bom, pensa bem, para fazer essas obras todas não devia ser nada fácil. Eles tinham que planejar, eles tinham que organizar os trabalhadores, eles tinham que ter conhecimentos de engenharia, matemática, física, astronomia e até mesmo de calendários, pois era necessário prever as enchentes e planejar as colheitas, planejar as semeaduras. Então, lá na Mesopotâmia e também no Egito, houve a necessidade de criar toda uma organização de trabalhadores para que eles pudessem criar essas obras, não é? Lá na Mesopotâmia, eles vão inventar o primeiro calendário organizado, o calendário lunar. Esse calendário tinha 12 meses, com 29 dias, e esses meses eles eram a soma das 4 fases da Lua. Os mesopotâmicos, eles criam a divisão do dia em 24 horas e da hora em 60 minutos, certo? Percebe como o número 12 é importante, não é? Tudo múltiplo de 12 aí. Na nossa forma de contabilizar, na nossa matemática, a gente tem um sistema decimal. O número central é o 10 para a gente. Já no sistema mesopotâmico, não. É o sistema duodecimal, ou seja, o número central para eles era o 12.
Por isso, 12 horas de dia, 12 horas de noite formam 24 horas, né? O conjunto de um dia. Enfim, é isso aí. Surgiu a diversificação social. Bom, para poder produzir essas obras todas, vai ter que ter trabalhadores especialistas nisso daqui, não é? Para poder plantar, vai ter que ter camponês, vai ter que ter pastor, vai ter que ter, enfim, uma série de profissões novas que vão surgir. E eu falei para vocês lá no começo que isso é o que define uma civilização. Muito bem. Continuando. Para que esses trabalhadores pudessem se organizar, para eles serem controlados, surgiu o Estado. O que é Estado? Olha o que eu coloquei aqui. Estado com letra maiúscula no comecinho significa o conjunto de governo, leis e instituições de um país. O que é instituição? Tudo aquilo que o governo controla, tudo aquilo que o governo, digamos, tem. Por exemplo, a polícia é controlada pelo governo, então a polícia é uma instituição do governo. Um hospital público é controlado pelo governo, então o hospital é uma instituição do governo. Entendeu? Eu posso dizer, então, que, por exemplo, as obras públicas, elas poderiam ser feitas por instituições do governo. Deu para entender? Muito bem. Olha só o que está aqui. Para organizar o trabalho e garantir a produção de alimentos e o controle das cheias, para todos os que viviam nas primeiras cidades, surgiu o Estado. Então, a ideia de um governo aparecer é a ideia de que era necessário organizar as pessoas, organizar o trabalho das pessoas. Certo? Bom, a gente pode dizer que na Mesopotâmia as cidades elas vão se desenvolver de forma independente. A gente chama essa característica da Mesopotâmia de cidades-estado. Vão aparecer várias cidades-estado ao longo do rio Tigre e Eufrates. As cidades eram independentes entre si. Porém, em alguns momentos, essas cidades cresciam e acabavam dominando as outras, formando impérios, certo? Por exemplo, os sumérios vão ser a primeira cidade-estado que se destaca na Mesopotâmia, e depois de se destacar, eles vão conquistar outras localidades. Depois eles são conquistados, eles desaparecem. E aí um outro império que vai surgir vai ser o império da cidade da Babilônia, certo? Então na Mesopotâmia vai ser assim, cidades-estado que eram independentes entre si, acabam se desenvolvendo e uma vai conquistando a outra, formando impérios. Já no Egito, a gente tem um império que aparece desde o início. Menes é o primeiro faraó do Egito e ele consegue conquistar todas as tribos que viviam ao redor do rio Nilo e o Egito continua sendo um império único por toda a sua história. Faraó é o nome que a gente dá para o imperador do Egito. Bom, nos dois casos acontece a centralização do poder, ou seja, todo o poder da Mesopotâmia era concentrado por reis. No Egito, todo o poder do Egito era concentrado pelo faraó. E tanto na Mesopotâmia como no Egito, a gente vai ter governos teocráticos. Isso significa que eles acreditavam que o governo tinha ligação com os deuses. Por que o faraó é faraó no Egito? Acreditava-se que o faraó era um deus vivo, governando as pessoas. Por que os reis das cidades eram reis lá na Mesopotâmia? Acreditava-se que os reis eram representantes dos deuses aqui na Terra. Percebe? Então, o governo teocrático é um governo ligado à religião. Essas sociedades que aparecem tanto na Mesopotâmia como no Egito são sociedades estratificadas. O significado disso, não existe mobilidade social. Se uma pessoa nasceu camponesa, ela será camponesa o resto da vida. Se uma pessoa é parente do rei e é nobre, ela terá esse privilégio de ser nobre, de ter conforto, de ser parente do rei e rica o resto da vida. Olha como a sociedade era dividida. Lá em cima você está percebendo pessoas sentadas que fazem parte da nobreza. E lá embaixo, pessoas que estão trabalhando com a sua força física, carregando coisas e tal, mal vestidas, em pé, se esforçando. Essas pessoas elas não têm privilégio nenhum, elas fazem parte da base da sociedade. Então a sociedade, tanto na Mesopotâmia como no Egito, era muito bem dividida. A gente chama as divisões sociais nessa época de estratificações e não existe mobilidade social. Um camponês nunca vai conseguir virar um nobre.